Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, Santa Rita do Sapucaí, 29 de outubro de 1954, é um assassino em série brasileiro. É considerado o maior assassino em série do Brasil, tendo oficialmente sido condenado a mais de 400 anos de prisão por matar mais de 100 pessoas. No entanto, ele alega ter matado mais de 100. Ele gosta de reforçar sua fama contando outras histórias, muitas das quais não se sabe ao certo se aconteceram ou não, escreveu a Época. Pedrinho está em liberdade desde 2018, após ficar preso por 42 anos. O crime não é brincadeira. Muitos estão entrando por verem os galhos, fama e dinheiro, não a raiz, prisão e morte. É como o diabo, dá com uma mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e, quando querem sair, já é tarde demais, disse à Folha de São Paulo em 2018. Pedro nasceu numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, com o crânio ferido, resultado de chutes que o pai, Pedro Rodrigues, disse feriu na barriga da mãe durante uma briga. Seu histórico agressivo vem desde a infância. Sua mãe era agredida constantemente pelo seu pai, inclusive durante a gravidez, escreveu a Aventuras na História. Tem 13 irmãos, 10 mulheres e 3 homens. Os crimes. Antes mesmo de completar 18 anos, Pedrinho matou diversas pessoas. Segundo a revista Época, ele conta que teve vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos. Numa briga com um primo mais velho, empurrou o rapaz para uma prensa de moer cana. Ele não morreu por pouco. Com 14 anos de idade, matou o vice-prefeito de Alfenas, Minas Gerais, com uma espingarda que pertencia ao seu avô, em frente à prefeitura da cidade, por ter demitido seu pai, um guarda escolar, na época acusado de roubar merenda. Depois matou um vigia, que supunha ser o verdadeiro ladrão. Após os crimes em Alfenas, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde começou a roubar bocas de fumo e matar traficantes. Conheceu a viúva de um líder do tráfico, apelidada de Botinha, e foram viver juntos. Assumiu as tarefas do falecido e logo foi obrigado a eliminar alguns rivais, matando 3 deles. Morou em Mogi até Botinha ser executada pela polícia. Pedrinho escapou dos policiais, mas não deixou a venda de drogas e acabou montando o próprio negócio. Envolveu-se depois com Maria Aparecida Olímpia, que chegou a engravidar, mas perdeu o bebê, por quem se dizia apaixonado. Ele a encontrou morta a tiros, tendo depois torturado e matado várias pessoas para saber quem havia cometido o crime. Quando soube de quem se tratava, um traficante rival invadiu uma festa de casamento com 4 amigos e matou, além do assassino de Maria, outras 6 pessoas, além de deixar 16 feridas. Na época, ele ainda não havia chegado à maioridade. Pedrinho foi preso em 1973, com apenas 18 anos, após ser condenado a 128 anos de prisão. Acredita-se que ele tenha assassinado 48 pessoas na prisão, incluindo o pai. Já matou na rua, no refeitório, na cela, no pátio e até no bonde, o camburão, na linguagem dos bandidos, escreveu a revista Época. Eram pessoas que não prestavam, disse referindo-se a estupradores e traidores. Numa prisão de Araraquara degolou com uma faca sem fio o homem acusado do assassinato de sua irmã. Era meu amigo, mas eu tive de matar, disse. Em seu braço esquerdo, traz tatuada a frase, mato por prazer. Homicídio do pai. Pedrinho executou o próprio pai na cadeia, onde ambos cumpriam pena depois de ficar sabendo que este havia matado sua mãe com 21 golpes de facão. Tinha 20 anos na época. Ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22, disse numa entrevista para o jornalista Marcelo Rezende para um programa da Record. O povo diz que comi o coração dele. Não, eu simplesmente cortei, porque era uma vingança, não é? Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora, explicou ainda. Nota: ver o vídeo em ligações externas no final do artigo. Ele também explicou durante a entrevista que tinha um revólver preso à cintura, mas que usou a peixeira. Perguntado por Marcelo como havia conseguido o revólver, disse que havia prendido um policial numa cela e lhe tirado a arma. Modus operandi. Costumava usar uma faca, mas a revista Época disse que matou cerca de 10 pessoas quebrando-lhes o pescoço. Motivação e perfil psicológico.
A especialista brasileira em criminologia Ilana Casoy afirmou, segundo a Folha de S. Paulo, que Pedrinho não é um justiceiro, mas um vingador por matar aqueles que ele considera como o que há de pior na sociedade. Ela também disse que ele acaba exercendo fascínio nas pessoas. É reflexo de uma sociedade que a gente tem, de um país onde só 10% dos homicídios são resolvidos. Traz essa visão distorcida. O problema é que as vítimas de Pedrinho não tiveram direito a um advogado, como ele teve. Os psiquiatras Antônio José Elias Andraus e Norberto Zoner Jr., que o avaliaram em 1982 para um laudo pericial, escreveram que a maior motivação de sua vida era a afirmação violenta do próprio eu, e o diagnosticaram com caráter paranoide e antissocialidade. Prisão. Primeira prisão. Pedrinho foi preso definitivamente em 24 de maio de 1973 e viveu na prisão por boa parte de sua vida adulta. Enquanto estava sendo transferido para o presídio, assassinou seu companheiro de viagem. Ambos estavam algemados, mas isso não o impediu de matá-lo a sangue frio, alegando que o outro detendo seria estuprador. Escreveu aventuras na história sobre o início da carreira criminosa de Pedrinho no sistema prisional. Em 2003, apesar de já estar condenado a 126 anos de prisão, esteve para ser solto porque a lei brasileira proíbe que alguém passe mais de 30 anos preso, disposto no artigo 75 do Código Penal de 1940. Em 2019, o artigo passou por mudanças com o pacote anticrime, sendo elevado até 40 anos. No entanto, por causa dos crimes cometidos dentro dos presídios que aumentaram sua pena para quase 400 anos, sua permanência na prisão foi prorrogada pela Justiça até 2007. Segunda prisão. Depois de ser solto em 2007, Pedrinho voltou a ser preso em 2011 pelos crimes de motim e cárcere privado cometidos quando ainda estava detido em São Paulo. Liberdade. Primeira liberdade. Após permanecer 34 anos na prisão, foi solto no dia 24 de abril de 2007. Informações da inteligência da Força Nacional de Segurança indicavam que ele havia se mudado para o Nordeste, mais precisamente para Fortaleza, no Ceará. No dia 15 de setembro de 2011, a imprensa de Santa Catarina publicou que Pedrinho Matador havia sido preso numa casa na zona rural de Camboriú, onde trabalhava como caseiro. Segundo o telejornal RBS Notícias, ele teria que cumprir pena de 8 anos pelos crimes de motim e cárcere privado cometidos quando estava detido em São Paulo. Segunda liberdade. Pedrinho voltou a ser solto em 2018, tendo-se convertido ao cristianismo e se dizendo arrependido. Tinha então 64 anos de idade e havia ficado 42 anos preso. Na época também, ele criou um canal no YouTube e acompanha a gravação de um documentário sobre sua vida. Andreia dos Santos, atriz e assistente de produção, chegou a descrevê-lo como uma criança querendo voltar a viver. Depois da sua soltura em 2018 e conseguir ser ressocializado, passou a ser chamado de Pedrinho ex-matador. No entanto, ele alega ter matado mais de 100. Ele gosta de reforçar sua fama contando outras histórias, muitas das quais não se sabe ao certo se aconteceram ou não, escreveu a Época. 1. Pedrinho está em liberdade desde 2018, após ficar preso por 42 anos.